Conexão Espiritual, com Monique Papa. Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu venho falar sobre um tema que são os nossos hábitos alimentares. E por que eu venho falar sobre esse tema? Porque muitos se cobram dos espíritas na questão de alimentação em relação ao hábito de comer carne. E por que as pessoas se cobram em relação a isso, de parar de comer carne? Porque nós sabemos que os animais são nossos companheiros aí de jornada, que estão aqui também no planeta Terra para passar pela experiência que eles precisam, né, nessa jornada. E muitas vezes a partir do momento que nós praticamos aí o ato de matar os animais para a nossa alimentação, nós estamos prejudicando os animais nessa existência. Porém, a gente precisa lembrar também que nós viemos de uma origem lá primitiva, que lá no passado, no momento que os homens começaram a sair da caverna e começaram a buscar a comida, né, a sua alimentação, naquela época o homem precisava, né, conforme a sua necessidade, se alimentar de carne. Porque eles andavam longas distâncias, porque eles precisavam nadar, né? E muitas vezes somente a alimentação de frutas e verduras não era suficiente. Então, por que entrou na alimentação do ser humano a questão da carne animal? Por conta disso, porque a gente tinha necessidade de ter um alimento que pudesse dar força ao nosso organismo. E quando a gente olha lá na questão 723 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos se é uma lei natural essa questão da nossa alimentação com a proteína animal, os espíritos respondem que a carne hoje necessita da carne, né? Que o nosso corpo físico ainda precisa desse hábito de alimentação. Que muitas vezes é através dessa alimentação que nos dá as forças para a lei do trabalho, para a gente conseguir trabalhar, para a gente ter força. E o nosso corpo físico ainda precisa dessa alimentação. Isso não significa que nós já temos aí espíritos que estão vindo, né, de existências anteriores, onde eles não tinham essa necessidade dessa alimentação. Então você percebe que tem pessoas que estão aí numa etapa transitória, que conseguem de alguma forma abdicar da carne animal e já começam a se alimentar de outros tipos de proteína, de outros tipos de alimento. E vale reforçar também que hoje em dia nós temos condição, né, de ter outros tipos de alimento, outros tipos de proteína que suprem essa nossa necessidade do corpo físico. Naquela época não existia, mas ainda temos muitas pessoas que têm tendência a comer carne e que ainda não conseguem se desprender dessa alimentação. Então não adianta a gente querer julgar o outro por ainda comer carne, ou, né, ou aquela pessoa também que já virou vegetariana ou é vegana e não consome esse tipo de alimento, porque muitas vezes também existe um preconceito em relação a isso. Nós ainda julgamos o outro pelo seu hábito de alimentação. Muitas vezes as pessoas marcam um churrasco e de repente tem um vegano, um vegetariano que está no churrasco, as pessoas não querem chamar aquela pessoa para participar. E por que não adaptar o churrasco para essas pessoas também? Vamos comer legumes, vamos colocar um abacaxi ali para cozinhar. Enfim, nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade, sim, mas também não podemos forçar o outro a mudar seu hábito de alimentação. Hoje em dia a gente percebe que muitas das crianças já vêm sem a necessidade de comer carne. E muitas vezes os pais não sabem como lidar com essa alimentação porque eles comem carne. Então a gente precisa de alguma forma pesquisar, buscar informação e auxiliar essas crianças que já estão ali a um passo adiante, que não querem mais consumir carne animal. Ela já vem com essa consciência, o espírito já vem com essa consciência de que precisa mudar o hábito alimentar. E mais importante do que isso, né, da gente respeitar a forma de alimentação do outro, é a gente não ostentar. Eu consegui de alguma forma compartilhar o alimento, né, e não desperdiçar. E muitas vezes a gente para de comer carne, mas também se esbanja na alimentação, né? E isso também é prejudicial ao nosso organismo. A cada vez mais que nós formos evoluindo, menos nós teremos a necessidade da alimentação da carne animal. Nós temos que respeitar tanto aquelas que estão quanto aquelas que não. Era essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Beijo grande e até a próxima!